alternativa de participação cidadã, que é a grande instrumentalização, que esse povo tem medo. Então, na verdade, a gente tem... Você fala bem aqui, fala bem. Se vocês têm aqui cabeças que estão pensando, ela faz uma colocação que a tua não alcançou, ela faz uma colocação, de repente, uma outra pessoa mais ligada ao múltiplo, que bonito que ela... Assim, aqui tem várias potências, sabe? E essas várias potências já foram pouquinhas naqueles óculos. Chamou outra. Não pode ter. Essa que é a parte principal. Se essa perder, aí não adianta conselho, não adianta nada. Se o movimento social da cultura não estiver consolidado, cobrando conselheiro, sendo conselheiro, nas suas mais diferentes espectros de atuação, desiste. Aí não vai ter jeito. Mas é por isso que o alinhamento é importante. Eu acho que o alinhamento... Alinhamento e atualização. É importante todo mundo estar sabendo dos problemas, para todo mundo estar em condição de opinar de uma forma proativa no problema. Isso é importante. Boa tarde a todo mundo. Esse é nosso segundo seminário. A gente teve nosso primeiro seminário no dia 2. A gente trouxe a presidenta do Conselho Municipal de Niterói. E hoje a gente convidou você e o Alexandre Santini. Esse é o Léo Bittencourt. Eu já conheci o Léo Bittencourt de me envolver com audiovisual. Como vocês sabem, eu sou conselheiro de audiovisual aqui em Maricá. E eu acompanhava ele assim, só na questão do audiovisual. Mas aí teve um dado momento, depois de eleito conselheiro, eu e a Rosane, a gente buscava lives de conselho. E aí teve um momento X, que foi uma live deles, falando do conselho, das situações e as dificuldades dele lá, demandas, entre outras coisas, e a gente participou. E aí, partindo dessa participação, para tirar dúvidas em relação ao funcionamento de conselho em outros municípios, a gente não esqueceu do Léo. E aí, quando a gente começou a organizar o seminário, a gente lembrou dele. E aí convidamos e tivemos a grata surpresa de que o Léo tem a intenção de ser um morador de Maricá. Então a gente tem aqui dois momentos e duas situações muito boas para nós como conselheiros ou como sociedade civil, quem estiver aqui como participante, que hoje a gente abriu para o público, e a gente tem artistas, tem até pessoas que eu conheço aqui, para poder tirar essas dúvidas e entender melhor o que é o conselho. O Alexandre Santini, a gente teve uma dificuldade aí de decidir o horário, e aí rolou um probleminha, então ele tá para chegar, mas pode ser que ele não participe porque a gente teve esse erro aí na produção de decidir com ele o horário, e ele tá vindo de Petrópolis, não sei se ele vai chegar a tempo. E aí depois a gente vê se a gente combina com ele de novo, né? Que ele é secretário de Cultura de Niterói. A gente tinha até combinado de fazer ele junto com a Natália, mas a agenda não bateu. E aí a gente marcou com ele hoje junto com o Léo. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu estou assim, só corroborando com o que ele disse, né? É um momento muito peculiar assim na minha vida, em que eu estou chegando para discutir, levar um pouco da minha luta e tudo. No momento para Maricá, que é uma cidade que eu até uma hora atrás, eu estava procurando casa para morar. Então eu e minha esposa Marisa está aqui, e a gente está planejando vir morar em Maricá já há uns 2 anos. Né? Então teve a pandemia, não conseguimos vender a nossa casa, e agora vendemos e estamos aí, né, tentando sair do virtual e entrar no real de Maricá. Né? Então fizemos isso agora até a hora do almoço, eu estou aqui virando a chave para falar, sintonizar aí na cultura. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Leonardo dos Guimarães Bittencourt, meu nome artístico é Léo Bittencourt. Eu sou fotógrafo desde 88 e depois a fotografia me levou para a produção audiovisual. A produção audiovisual me levou a produzir documentários por questões orçamentárias. E os documentários que eu escolhi, cujo tema era a história da cidade, me levaram a ser formador de opinião, a ir para as escolas, a me transformar num agente político. Olha só como é que a coisa vai
né? Você vai, produz audiovisual, aí você vai discutir o audiovisual. O audiovisual que eu estava fazendo diz respeito à identidade e à memória da cidade que eu nasci, vivo, até daqui a pouquinho, né? Então isso me projetou na política. É lógico que a política que eu mais caí assim nela foi a política cultural, né? Também tem, né? Fiz parte do Conselho do Parque Nacional, fiz parte do Conselho da cidade, lá em Teresópolis, querendo entender outros mecanismos para tentar melhorar a cidade antes que a destruíssem por total. Mas o papo aqui é cultura. No âmbito cultural, né, vou remontar aqui o governo Lula, né, com a criação do Sistema Nacional de Cultura, né, que previa, né, a participação popular mais pujante no processo decisório da cultura no Brasil todo. Quanto mais horizontal, mais trabalho está. E a gente tem que ter cuidado para não cair nessa armadilha do democratismo. Democratismo é um problema, porque no final você está deliberando qual é a cor do fio do cabelo que você vai botar no sapo que nem tem cabelo. A gente ainda estava tão cru nisso na hora de construir as coisas. Então o que a gente fez? A gente foi e criou o Fórum Municipal de Cultura de Teresópolis. De que ele era composto? Né? O Fórum Municipal de Cultura de Teresópolis, ele foi criado às vésperas das eleições para prefeito, às vésperas assim, um ano antes. Né? No ano antes da eleição para prefeito lá em Teresópolis, né? Em 2008. Então é o seguinte, o fórum foi criado organizadamente, né? Chegou a ter 200 inscritos, absurdo. Né? Outro dia eu achei um Word assim, com as fichas assim, de inscrição de todo mundo. E a gente montou, olha só, aí o que a gente fez? A gente se reuniu durante várias segundas-feiras na Casa de Escultura. A Casa de Escultura cedia o espaço lá para a gente se reunir. Em forma de plenária, a gente colocou uma minuta na tela, uma minuta de um projeto de lei da criação do Conselho Municipal de Cultura, em que o fórum ia fornecer, naquele momento, naquele formato, a metade do conselho. E a gente levava isso enquanto documento, apresentava para a Secretaria de Cultura. Ela era quem realizava, tem a estrutura do governo para realizar a posse do conselho. E o governo indicava, né, os seus conselheiros e suplentes de acordo com uma distribuição que eles julguem coerente, né, para ocupar o conselho. Então, naquele momento, a gente deliberou que o presidente isso foi um erro, mas eu perdoo esse erro por conta que a gente estava muito com o pires na mão na época. A gente deliberou que o presidente do conselho, naquele momento, ia ser o secretário municipal de cultura e que o vice-presidente do conselho ia ser o presidente do fórum. Né? Ou seja, naquele momento, naquela primeira foto do movimento social, né, porque o fórum, então, ele se estabelece em Teresópolis como movimento social da cultura. Estou dando um exemplo aqui de atuação do fórum Municipal de Cultura de Teresópolis enquanto movimento social da cultura. Né? O Festa do Produtor Rural, né? Começou o quê? Quem era o maior melancia, uma maior abóbora, o maior inhame, aí tinha os estandes dos produtores, aí por acaso tinha lá um sonzinho, lá um sertanejo, da época lá, o cara, né, um chachadinho lá, alguma coisa assim, não sei o que lá. O que a coisa foi invertendo? Eles foram jogando os produtores para o fundo e colocando o palco para frente. Cada ano que ia acontecendo, o palco, a coisa ia ficando mais show e menos produtor. Mais show, menos produtor, no final... No show já não tinha espaço para... Virou showmício, virou importação de artistas, né, de cachê alto, né, ou seja, a festa do produtor rural virou um evento, né, em que você exclui já... O produtor já estava lá no cantinho da festa, ninguém ia ver. Ninguém ia ver qual era o maior aipim, a maior couve-flor, que é uma coisa que foi desenvolvida em Teresópolis, que é o maior produtor. Eu estou falando, gente, do maior produtor, entre os maiores produtores de hortaliça do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente não ia ficar comprando a briga dos produtores rurais, porque ia ser muito grande para a gente. Mas a briga da gente querer conquistar
um lugar no palco com os artistas da cidade, nós fomos lá, pressionamos o chefe de gabinete e conseguimos a metade da programação porque a gente pressionou e lotou o teatro. Isso é ou não é um movimento social? Sim, claro. Passamos por cima do que um conselho que de repente ainda estava patinando para pegar, funcionou. Mas eu estou falando de que ano? 2010, 2011. O que acontecia? Os mais ativos do fórum, que iam defender as ideias, mais dinâmicos, que iam mais sei o que lá, eles eram cooptados pela prefeitura, ganhavam um carguinho de confiança e aí saíam do fórum. Por acaso isso não aconteceu comigo. Eu gostava mais de ser o do contra. Eu gostava mais, mas o convite não me faltou e nunca fecharam as portas para mim. Nunca tive um não da Secretaria de Cultura. Nunca. Sempre me economizei para pedir, né? Mas assim, às vezes que eu solicitava e tal, devia ser uma coisa tão óbvia que eles não, enfim, não vou desprestigiar. Aconteceu a tragédia em Teresópolis e aquilo foi horroroso em vários sentidos. Quais são os desdobramentos, né? Eu estava conversando com a minha esposa, com a Marisa, esses dias. A Covid, por exemplo, o que aconteceu? Ela tirou um monte de gente que estava tratando de câncer, de outros problemas, e priorizou na Covid. E aí ficou para trás um monte de problema de exame, de um monte de doença, tá, de saúde, que as pessoas estão começando a retomar agora, porque os hospitais já eram integral Covid, integral não sei o quê. E em Teresópolis aconteceu uma coisa mais parecida na administração pública, porque teve a tragédia, teve a cassação de um prefeito, entrou outro corrupto, outro morreu. Cara, foram 6 prefeitos em 5 anos, sei lá, um absurdo. Engraçado, né? Curiosidade. Eu não vi até hoje nenhum conselheiro de governo indicado pelo governo que seja... eu vou ficar feliz, tá? Se alguém me apontar. Que seja concursado e não tenha nenhuma gratificação. Só concursado e está ali por tesão mesmo. Depois me apresenta. Se não tem o GTS, se não tem a gratificação, para poder se fazer valer conselheiro. Então, aí fala assim, não, mas aí o conselheiro tem que ser trabalho voluntário. Então a gente tem que ser trabalho voluntário, enquanto lá o cara lá, a prefeitura está colocando reunião de conselho em horário comercial para não arranhar, né, a agenda do funcionário público que já está ali meio que fazendo o favor de ser conselheiro. É isso? Bom, são discussões, né? Vamos lá. Então vou voltar aqui. Há uns 2 anos atrás, eu vi a secretária de Cultura, que era funcionária da Secretaria de Cultura na época que eu era conselheiro, né? Era uma secretária da Secretaria de Cultura, né? Ela acumulou, a fila foi andando, ela foi assim, entendendo as funções e tal, e no final o prefeito atual, na hora que assumiu, olhou para ela: você vai ser secretária de Cultura. É a Cléo Jordão. Então ela manifestou uma vontade lá de reaver o conselho, porque o conselho estava parado por conta desses esvaziamentos da política, e eu achei legal e eu fui lá dar uma força, e quando eu fui lá dar uma força eu caí numa cilada, porque ela já tinha escolhido um conselho para chamar de seu. A convite, para dizer que tem conselho, ela convidou várias pessoas da sociedade civil e que isso foi submetido à votação, e quem votou nos conselheiros da sociedade civil para compor os conselheiros que faltavam no conselho foram os conselheiros do governo. Olha que legal. Eu confesso para vocês, a gente se mobilizou pela raiva. A gente foi vítima de um rodo que a gente chegou lá totalmente desarmado para ajudar e passar o rodo na gente, né? Então a gente se mobilizou, começamos a chamar o fórum, recriamos um e-mail, montamos uma página e começamos a montar lá mesma coisa que a gente fez, do zero. Começou a chamar as pessoas, 10, 15, 20, 30, 60, 80. Temos 120 hoje. Membros do fórum que recebem e-mails com as convocações, com as demandas, com ata. O fórum tem ata, é uma ata resumida, né? O fórum tem Assembleia Geral Ordinária a cada 2 meses. O fórum tem Assembleia Geral Extraordinária para discutir pauta única eventualmente, como agora na semana passada, para discutir qual é a pauta que vocês querem que a gente leve para o Conselho. Essa foi a pauta que a gente, não tendo agenda,
não tendo lugar para aplicar nossa agenda, sábado passado, fizemos no anfiteatro, a nossa reunião do fórum deu 12 pessoas. A nossa reunião foi no anfiteatro externo da Casa de Cultura de Teresópolis, para demandar quais são as pautas que a gente vai fazer. A gente vai ter um arsenal de pautas para eu, como presidente do Conselho, vou chegar lá. Eu hoje estou presidente do Conselho Municipal de Cultura. Como que nós chegamos lá diante de tantas adversidades? Nós não vamos nas reuniões desse conselho, porque esse conselho é ilegal. Vamos esvaziar esse conselho. Tá? Nós não vamos porque, primeiro que o fórum não faz parte do conselho. Depois que a gente não vai ficar validando uma coisa que a gente acha que é ilegal e imoral. Ilegal e imoral. Então nós não vamos. E aí, para eles também, pouca diferença faz, porque era um grupo de amigos, nem divulgava nas redes sociais, nem nada, nem eram públicas as reuniões de conselho. Entendeu? Então, para eles ficavam lá. E quando eles descobriram que a gente fez, a gente comunicou a eles que o fórum tinha presidência, tal, né? A gente mandou lá, a gente fez uma reforma do regimento interno do fórum, que estava muito inchado, porque naquela época eram quase 200 pessoas, então a nossa coordenação tinha 20, sei lá, 15 pessoas, 12 pessoas, caiu para 6. Né? Estava muito gordo, né? Então tinha assim, na época de reunião tinha gente que nem sabia o que ia fazer, assim, ficava sobrando gente. Aliás, tudo isso aí eu posso disponibilizar para vocês, tá? Regimento interno do fórum, regimento eleitoral do fórum, tá? Tudo que eu acho que é pertinente, olha a minha